Fala pessoal do CCA Java Rural 1, com vocês Cleiton para mais uma aula de desenho. Na verdade hoje finalizando a segunda parte sobre perspectiva de cenário com um ponto de fuga. Espero que gostem, espero que curtam e bora para a prancheta. Vamos lá então pessoal, iniciando então a segunda parte dessa nossa aula sobre a perspectiva de cenário com um ponto de fuga. Vamos continuar como eu digo, a segunda parte, vamos continuar aquela aula, né? Eu pedi para vocês estarem com a folha na mão, com esse exercício até esse momento que a gente fez na aula passada, né? Onde a gente fez só a parte de baixo ali, a parte da rua. Fizemos uma linha do horizonte, ponto de fuga e fizemos a rua. O material mesmo que a gente usou na aula passada, lápis grafite, folha sulfite e uma régua. Agora vamos continuar fazendo agora a parte dos prédios. Eu vou fazer aqui, ó, já fizemos todo o chão, a rua. Quem aí tem dúvida, retorna no vídeo anterior da primeira parte da aula para ver como a gente montou tudo isso aqui. E agora eu vou começar a construir a parte dos prédios. Eu vou fazer para esse lado aqui primeiro os prédios. Lembra? Eu puxo sempre a linha do ponto de fuga para a gente começar a montar, seja qualquer parte que a gente for fazer aqui, né, do cenário. Então vamos lá, de novo, a régua no ponto de fuga, mas agora eu vou jogar para o bico da folha sulfite lá de cima. Ó, e não vou forçar muito lápis, eu já vou explicar por que eu não vou forçar muito lápis. Eu faço aqui com lápis assim, até forçando um pouco para que vocês consigam no vídeo aí visualizar, mas não precisa forçar não. O mais clarinho que vocês fizerem essa linha para o bico de lá, tudo bem. Vamos fazer trabalhar só esse lado, esquece primeiramente o outro lado. Vamos trabalhar aqui para montar os prédios deste lado. Então, vamos deixar agora aqui. Você vê que a minha folha ela está colada aqui, ó. Tem uma folha branca maior embaixo, mas vamos se concentrar nessa folha sulfite, que é a folha do tamanho que vocês têm aí. Vamos lá então, eu coloco a régua deitada, paralela com a folha sulfite aqui, ó, em pé assim na vertical. Repare que eu deixei um espaço de uma régua aqui na folha, mais ou menos aqui assim. Eu vou colocar ainda um pouco para dentro ela, em pezinho, ó. Eu não vou nem tombar nem diagonal para o lado e nem para o outro. Eu vou deixar ela em pezinho, porque eu quero que o espaço que fica aqui o primeiro fique maior do que somente a largura da régua. Então eu vou chegar um pouco para frente ela aqui. E aí eu vou fazer um risco. Agora sim você pode até apertar o lápis. Da calçada aqui até parar naquela linha que a gente fez diagonal lá em cima. Esse vai ser o primeiro risco. Vai ficar assim. Eu vou deixar um espaço menor, que primeiro a gente vai dividir os gomos dos prédios aqui, né? Então agora eu vou deixar um espaço menor dessa linha e vou fazer um outro risco. Lembrando, a régua sempre em pé assim, não vou tombar ela nem para um lado nem para o outro, ó. Deixo ela em pezinho aqui na vertical, ó. Pode deixar até paralela com a folha embaixo aqui, ó, para vocês terem certeza que ela tá retinha. E aí eu faço outro risco. Ó, repare que ficou um espaço grande e um espaço menor. Eu vou deixar agora o próximo espaço menor do que esse grande, mas eu não vou deixar tão pequeno que nem esse não. Então eu vou deixar assim que nem o espaço da largura de uma régua agora, exatamente, ó. Coloco, faço outro. Agora lá eu posso deixar um espaço até menor, até do outro aqui da frente que eu deixei menor. Faz um espacinho menor. E agora deixo um espaço maior, não precisa ser mais o tamanho de uma régua, porque conforme vai para o fundo eu vou até diminuindo os gomos, ó. Deixo um espaço só um pouco maior para não ficar igual esse daqui que eu já fiz menor. Então vou deixar só um pouquinho maior do que ele. Faz o outro. E agora eu vou fazer uma quase junto com a outra, olha lá, ó, bem no final. A lógica é essa, para vocês começarem a entender, né? Ficou um espaço grande, um espaço pequeno, um outro grande, mas esse grande já é menor do que esse, é como se esse aqui, o restante do prédio estivesse para fora aqui. Ficou um menor, ficou um outro aqui também grande e um menor. Você vê, ficou três linhas, três espaços menores como vocês estão vendo a princípio. Quem já quiser fazer isso, vir com a borracha e já apagar essa linha do esboço. Deixa eu fazer aqui, já apagar essa linha aqui que eu fiz do esboço da linha do horizonte que vem para cá, já pode fazer. Para não ficar muito complicado assim o desenho, eu já vou fazer isso agora para não ficar muita linha, para vocês começarem a entender. Ó, repare, ó, eu apaguei um pouquinho ali da onde eu não queria, porque é difícil mesmo apagar certinho ali, mas eu passo o lápis aqui em cima, ó. Beleza, apaguei já aquela linha que vem reto aqui, eu tenho essas divisões.
Agora é importante, ó, lembrando, essas linhas também, ó, elas vêm dessa linha de cima da calçada até a parte daquela diagonal que eu puxei, em todas, ó, todas elas saiu dessa parte aqui, ó. Ela não atropelou nem a calçada e nem saiu lá para cima da outra lá da diagonal. Vamos se concentrar nessa parte de cima agora, desses 3 pontos menores aqui, ó. Eu vou colocar a régua na horizontal, não é ela vertical assim, ó, totalmente na horizontal, como se fosse a linha do horizonte, aquela que a gente acabou de apagar aqui. E vou vir com ela sempre onde tem aqui, ó, o risco, falando só desses espaços menores aqui, ó, sempre vou vir com ela no risco menor e vou deixar ela bem diagonal aqui, assim, bem diagonal não, bem na horizontal, não é para deixar diagonal assim nem assim, tenta colocar bem assim na horizontal mesmo, e vou puxar o risco do menor para o maior, retinho, assim, ó. E isso eu vou fazer nos outros dois também, ó. Aqui e aqui. Feito isso na parte de cima, eu vou fazer na parte de baixo também, ó. Puxei daqui para dentro, do menor, puxei reto aqui. Ó, você vê, a régua não tá assim nem assim, ela tá deitada mesmo na horizontal certinha. Daqui para cá, porque esse vai ser como se fosse a divisão de um prédio para o outro, vai ser o vão que tem no centro dele. Ah, ainda não parece um prédio? Beleza, não parece ainda. Vamos arrumar agora alguns detalhes para parecer esse prédio. Tá vendo que ficou aquela linha do esboço para cima, se concentrando na parte de cima aqui, ficou aquela linha do esboço cruzando essa parte que a gente fez a linha, esse pedacinho? Eu vou apagar só aquele pedacinho da diagonal, aqui. 1, 2, 3, ó, só aquele pedacinho da diagonal. E aí eu vou forçar o lápis agora nessa parte de cima, colocar naquela primeira linha que a gente fez na diagonal. Posso pôr a régua até assim para me enxergar o que eu tô fazendo. Deixar aqui assim certinho. E aí eu vou reforçar a linha somente nos espaços maiores. Quando eu tirar a régua aqui, vocês já vão conseguir ver claramente o que eu quero dizer. Ó, reforcei só nas partes maiores, é como se eu colocasse a régua aqui, ó, deitado, e agora eu não passei ela direto mais a linha até lá em cima, eu só risquei ela nos partes menores para a gente ter essa divisão dos prédios, para ficar mais claro que aqui, ó, a gente está dividindo um prédio do outro. Eu posso até com um lápis assim, ó, sem forçar o lápis, mas só para deixar mais escuro, para dar uma diferença entre a parte lateral do prédio e a parte da frente, né, do prédio. Eu posso fazer isso aqui, ó, só para para ficar mais clara essa divisão aí para vocês que estão fazendo. Então eu vou pegar, fazer aqui, ó, clarinho mesmo, só dentro desse, tá vendo, desse retângulo aqui assim que eu vou fazer. Não vou sair nem para lá e nem na parte de baixo. Bom, agora a gente já tem a divisão aqui, ó, 1, 2, 3, é como se fossem uns 4 prédios. Lá no fundo, ó, se ficou muito grande, pode até fazer mais um risquinho pequeno lá assim, para aparecer mais ainda pro final lá. E aí tá feito um lado, os prédios já de uma lateral do prédio aqui, né? Se eu quiser fazer janela, tem um esquema para fazer as janelas. Eu não vou fazer ela de qualquer jeito aqui assim, ó, quadrado. Eu vou mostrar aqui como eu vou fazer. Eu vou sair sempre do ponto. Primeiro eu vou fazer a base para saber aonde eu vou colocar essa janela. Ó, a régua sempre aqui, ó, no ponto. Ó, eu coloco o lápis. Tem um esquema bom que é isso. Ó, põe o lápis no ponto, em pé, encosto a régua aqui, ó, no lápis. Aí eu vou fazer um risco só na parte da frente agora, ó. Faço um risco bem clarinho, ó, subindo, volto o lápis, não tiro a régua, volto o lápis aqui no ponto, baixo a régua mais um pouquinho, faço mais um risco, seguro lá no ponto de novo, baixo mais um pouquinho aqui, faço mais um, seguro lá no ponto lá de novo e vou fazendo isso até chegar lá embaixo, porque aí eu já tenho ideia de quando eu for desenhar a janela, como que ela vai estar aqui dentro da perspectiva, né? Que ela não pode ser quadrada, ela tem que seguir o desenho dos prédios aqui, ó, para casar com o cenário aqui do que a gente está fazendo aqui, ó, só para ficar um entendimento claro. Olha lá, você vê, ó, como já tem as linhas aqui, eu já posso ter base para fazer isso aqui, ó, eu já tenho base para fazer isso. Se eu quiser montar a janela, eu já vou saber aonde eu vou poder seguir aqui o desenho
para estar montando ela tranquilamente aqui, ó. Ó, você vê que esse prédio sai ainda, né, da folha, então não preciso seguir. Se eu quiser fazer outra aqui, ó, redonda, ó, eu já sei que as janelas tá entre. É lógico, aqui eu faço mais rápido, justamente para o vídeo também não ficar muito longo, mas é dentro desse esquema proposto aqui, ó. Ó, lá no fundo quiser fazer só, tá mais distante, só uns risquinhos para parecer que tem um monte de janela, pode fazer. E essa é a lógica para a gente estar montando a perspectiva. Se fosse fazer uma porta aqui embaixo, ó, segurei lá no ponto, eu já passo um risco aqui só para mim saber a altura que está a porta, e ela vai seguir esse desenho aqui, ó. Você vê? Ela vai seguir essa diagonal da linha sendo puxada lá por baixo. É a mesma coisa se eu fosse desenhar uma pessoa aqui, ó. Uma pessoa, eu fosse fazer ela, vamos lá, fazer ela aqui do tamanho um pouco menor do que a porta aqui, ó. Se eu fosse fazer uma no fundo aqui, ó, ela estaria ainda menorzinha, ó. Seria menor, ó, uma sombra. Ó, se fosse fazer mais lá, ó, pessoas andando lá, ó, faria só risquinho. A gente tem que começar a trabalhar essa ideia de perspectiva. Se eu for colocar uma torre aqui, ó, uma antena de transmissão aqui no prédio, que seja, às vezes eu estou vendo a antena nesse primeiro prédio nesse tamanho. Se tivesse uma lá no fundo, ó, já poderia ser até quase do tamanho ou até um pouco maior que essa, mas eu já, pela distância e a profundidade, ó, menor já lá no fundo. E assim por diante. Quem quiser também pôr uma nuvem lá por trás, ó, dos prédios lá vindo. E aí a gente já conseguimos montar um lado já dessa perspectiva. Para ficar mais claro aqui, ó, vou fazer do outro lado aqui só um esquema também legal. A gente pode até, só para a gente fechar a aula aqui, esse entendimento de perspectiva, um ponto de fuga, ó, se eu quisesse fazer uns postes aqui, que seja, ó, eu poderia colocar uma linha só para ele ter base, saindo do ponto lá, e aqui eu começar a construir poste por poste, indo para o final, ó, fazendo aquele esquema. Ó, agora eu vou colocar ele até na calçada aqui assim, só para a gente ter essa ideia. Vou fazer bem rápido aqui que o tempo já está estourando, mas é só para vocês terem esse entendimento que quanto mais profundo a gente vai diminuindo o tamanho. É lógico, vocês vão fazer com calma, bonitinho para lá. Beleza? Essa daí foi a aula finalizando um ponto de fuga, né? A linha do horizonte com um único ponto de fuga. Espero que tenham gostado aí. Foi uma aula dividida em duas partes. Treinem, faça com calma tudo que eu fiz aqui, que vocês vão ter mais tempo aí. Mas é já para vocês terem uma base para a gente construir outros desenhos em cima disso. Valeu? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais.